Meus amados irmãos em Cristo, graças a Deus por mais um programa Amor à Palavra. Glorificamos a Deus pela sua vida, meu irmão, que sempre está nos acompanhando com esse programa Amor à Palavra. Hoje nós queremos trazer uma mensagem com o título Precisamos saber julgar o que vem de Deus. Se é de Deus, nós precisamos saber julgar. Porque nem tudo que aparenta ser vindo de Deus não é de Deus. Deus não está em tudo. Às vezes tem coisas que parece que com a presença de Deus, mas não é a presença de Deus. Nós vamos estudar hoje 1 Reis, capítulo 19 e o versículo 11. Vamos ler a partir do versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada, e sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Meus amados irmãos, nós glorificamos pela sua presença. Glória a Deus. Tempo de missões em Biribeira está assistindo o pastor Edmilson. Glória a Deus pela vida do seu servo, irmão Edmilson. Meus amados irmãos, nós estamos neste momento de reflexão bíblica. Eu creio que Deus vai falar conosco poderosamente. Depois dessa mensagem, nós vamos aprender a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque muitas vezes nós precisamos do discernimento espiritual. Há muitas coisas, há muita gente, há muitos pregadores chegando no púlpito da igreja, no altar da casa de Deus, para falar qualquer coisa, para dizer qualquer coisa, para mostrar tanta coisa, ou dizer tanta coisa, ou falar tanta coisa que Deus não falou. Mas porque vimos uma dúzia de línguas estranhas, porque vimos um sapateado, um grito, uma profecia, logo nós achamos que Deus está ali. Logo nós achamos que no meio de uma igreja, de um povo que tem muito barulho, que tem muita zoada, nós achamos que Deus está ali naquele lugar. Mas o que é que a Bíblia diz? Que nós não devemos julgar pela aparência.
Como nós podemos julgar realmente que Deus está naquele lugar, que Deus está ali, que Deus está naquele negócio? Pela sua palavra. É pela sua palavra. Não é pelo outro meio, não, meu irmão. Não é pelo outro meio, não. Não tem outro meio, não tem outro canal para a gente julgar, não. Não se julga as coisas espirituais comparando as canais. Não se julga as coisas espirituais pelo nosso entendimento, pela nossa mente, pela nossa compreensão natural. Não vamos julgar, vamos julgar. Podemos até julgar, mas vamos julgar errado. Vamos julgar errado. Quando nós não temos uma maturidade, quando nós não temos um discernimento espiritual para julgar, nós podemos até julgar, mas vamos julgar errado. Não vamos julgar de acordo com as Escrituras. Porque a palavra é o meio, é o material, é a ferramenta para que a gente possa usar para julgar aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. É o que mais estamos vendo no dia de hoje, coisas que não são de Deus, infiltradas no meio das coisas de Deus. Mas Elias era um homem que tinha uma maturidade espiritual. Elias tinha um discernimento para discernir. É isso que todo líder deve ter, apesar de ele não ser uma liderança, é um sacerdote, é um rei. Mas nos tempos dos reis, dos sacerdotes, quando eles falhavam, Deus levantava profeta. Que quando os líderes da igreja atual, eles falham, eles erram, Deus levanta profeta para falar contra eles. Deus levanta profeta para falar contra os líderes da época, levantava profetas para ir de encontro aos líderes da época. E hoje não é do mesmo jeito, Deus também levanta profeta para ir de encontro às falsas religiões, às falsas igrejas. O que é que nós vemos aqui? Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Deus não estava no vento, meu irmão. O Senhor passava ali, mas o Senhor não estava no vento. Porque antigamente Deus se revelava se chama teofania. O que é teofania? É a presença de Deus, é Deus se revelando de uma forma como fogo, como vento. Então aqui Deus estava se revelando, eles tinham a experiência, como Moisés, né? Que Deus apareceu a Moisés numa sarça ardente, no meio do fogo, e Deus ali estava. Deus ali estava. Quando Deus apareceu a Moisés, ali sem dúvida nenhuma no fogo, era aquele fogo, Deus estava no fogo. Deus estava no meio do fogo, a Bíblia fala claramente. Não é? Porque Deus aparecia numa forma teofânica. Como Deus é espírito, Deus aparecia numa forma visível, quer dizer, forma teofânica, teofania. Muitas vezes Deus aparecia como um anjo, como um homem, se apresentava como um homem, até que alguém em si pensava que era um homem comum, um homem normal. Como ele apareceu em Sodoma, como ele apareceu a mãe de Gideão. Certo? E Deus também poderia fazer isso também ali naquele momento com Elias. E se Elias não tivesse um discernimento espiritual, se Elias não fosse um homem que tivesse maturidade, ele ia achar que aquele vento era de Deus. Porque depois que Elias passou pela experiência, não é? De pedir fogo e Deus mandar fogo, queimar o altar, dele matar os profetas de Baal.
Elias estava lá no auge, fazendo os milagres, no maior avivamento da história de Israel, um dos maiores avivamentos da história de Israel, aconteceu com Elias. Elias foi usado poderosamente por Deus, mas agora com medo de uma mulher, com medo de uma Jezabel, Elias temeu a morte, porque quem é que não teme a morte? Há muita gente aí que não tem medo de morrer, não. Mas a gente vê na Bíblia que os homens temiam também, nós tememos a morte. E Elias temeu. Quando Jezabel disse que a cabeça dele ia rolar, ele temeu. E ele entrou na caverna. Depois que ele comeu o pão e tomou água, ele entrou na caverna para se esconder. Fugindo de Jezabel, mas é ali que Deus aparece. Porque muitas vezes Deus não está em muita coisa, Deus está nas pequenas coisas. Nós vemos aqui que Deus apareceu, que um vento soprou, não é? E o Senhor, eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes. Olha para aí, fendia os montes. E quebrava as penhas diante do Senhor. Quer dizer que era como se fosse um furacão, uma tempestade, que saiu quebrando e destruindo. Mas Deus não estava naquele vento. Deus não estava naquele vento. O que é que nós vamos entender aqui? Que nem tudo, que nem todas as maravilhas, nem todos os milagres. Irmão, tem milagre, tem maravilhas. É um sinal de Deus. É um sinal que Deus está. Tem fogo, tem vento, tem terremoto, é muito fogo, é muita coisa. Mas depois de tanta coisa que apareceu, passou o vento, não era Deus. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Muitas vezes é tanta coisa que aparece, né? É tanta coisa, é tanto movimento, é tanta zoada, é tanto barulho, é tanta coisa, é gente caindo. Tem um pastor aí que ele pega o paletó e as pessoas caem no chão. Faz assim com a mão, as pessoas começam a cair no chão, cai. Agora há pouco eu vi um vídeo aí que as pessoas tudo urrando como cachorro, dizendo que era o Espírito Santo. Movimento, irmão, muito movimento, mas não é movimento de Deus. É tanto movimento, é tanta coisa, é monte, é isso, é aquilo outro, é as pessoas no meio da rua de joelho, é gritaria, é profecia, é língua estranha, é tanta coisa. E eu não vou dizer que Deus não opera no barulho também não, mas nem todos os barulhos, nem todos os movimentos Deus está. Porque Deus não estava nesse movimento aqui não. Não era Deus no vento, não era Deus no terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, também o Senhor não estava lá. Você tem que discernir, meu irmão, se aquilo vem de Deus. Não vá pensar que tudo é de Deus, não. Parece com Deus, parece que é de Deus, parece ministro de Deus, mas não é Deus, não é de Deus. Não adianta se enganarmos. Mas o único meio de eu julgar aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, é pela palavra. Não adianta queremos julgar as coisas pela aparência. Porque pela aparência você vai se enganar, você vai ser enganado, porque parece com as coisas de Deus.
Deus não aparecia no fogo? Não apareceu a Moisés? Podia ser Deus. Deus não tinha uma nuvem de fogo sobre o acampamento, sobre o tabernáculo? Podia ser Deus. Porque muitas vezes Deus aparece de uma forma que a gente entende que é Deus. E a gente logo julga, é Deus que está ali, é Deus que está presente. Mas nem tudo é de Deus. Nem tudo que se apresenta de Deus é de Deus, é Deus. Às vezes o amarelo não é ouro não, meu irmão. Nem tudo que é amarelo é ouro não. Nós devemos provar se é de Deus, para não sermos enganados. Há muita coisa que aparentemente parece que é de Deus, mas não é. Mas nós devemos estar atentos, temos uma experiência com Deus. Devemos deixar de ser meninos e ser adultos. A Bíblia diz que nós devemos ser adultos no entendimento, meninos na malícia. É isso que está acontecendo, isso que está voltando na vida de muita gente. É ser menino na malícia, mas no entendimento, irmão, devemos ser adultos, crescidos. Não devemos viver a vida inteira menino, levado por vento de doutrinas. Não devemos ser assim não. Devemos ser pessoas entendidas, adultas espiritualmente, para discernirmos aquilo que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque senão morremos espiritualmente. Olha Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Eles morreram por quê? Porque levaram fogo estranho. Porque aquele fogo não era Deus. Não representava Deus, não era de Deus, não vinha de Deus. Não vinha da parte de Deus. Ah, irmão, mas é muito fogo, é muito barulho, é muito Pentecoste. Mas eu quero dizer que Deus não está. Não é de Deus. Não é de Deus. Você não julga aquilo que é de Deus, não é pelo movimento não, não é o barulho não é pelos dons não. Porque a igreja de Corinto era cheia de dons, mas era carnais. Era cheio de divisão, de prostituição. E foi obrigado Paulo a escrever a carta a Coríntios, ensinando como eles deviam ser. Paulo não louvou, Paulo não elogiou aquela igreja de Corinto não, mas pelo contrário, Paulo levou a correção para aquela igreja, porque muitas vezes, irmão, a igreja tem muito barulho, muita língua estranha, muita profecia, mas não tem o fruto do Espírito. Deus não está. Não devemos julgar pela aparência. Ah, mas aquele pregador, ele prega muito, quando ele está pregando, ele chora. Fala muita língua. Muitas vezes é um adúltero, um prostituto. Deus está. Deus está. Agora eu pergunto a você, Deus está onde tem iniquidade e onde tem pecado, Deus está? Onde tem mentira, onde tem engano, esse fogo, irmão, é fogo de palha, não é o fogo de Deus. É muito fogo, né? Mas não é fogo de Deus, é fogo de palha, é fogo da carne. O verdadeiro fogo de Deus tem santificação. O verdadeiro fogo de Deus tem obediência, tem temor. Aí, desse coração, produz o fogo de Deus de verdade. Tem muito lugar que é assim, é muita maravilha. Até paralítico anda. Mas Deus não está ali. Não é de Deus, porque também o anticristo, quando ele aparecer, ele vai fazer milagres.
E o primeiro milagre que houve, que Moisés fez, os primeiros milagres também, os magos do Egito também fizeram. Os magos do Egito também fizeram. Transformaram a vara deles também em cobra. Fizeram a água também transformar em sangue. Os bruxos lá no Japão, na Coreia, na igreja uma das maiores igrejas do mundo, na Coreia do Sul, pastoreada pelo pastor David Show. Lá até os bruxos lá fazem até milagre também, cura câncer, faz milagre que só. Mas é Deus? É milagre de mentira. É milagres operados pela bruxaria, pela feitiçaria, pelo espírito do engano, porque eles imitam as coisas de Deus. Eu quero dizer que aqui possivelmente era o diabo imitando as coisas de Deus. E muita gente cai. E muita gente cai nessas armadilhas, porque tem pessoas que só acham que Deus está com a pessoa se ele fizer milagre. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, que Deus muitas vezes está na vida de uma pessoa que não faz nenhum milagre. Qual foi o milagre que João Batista fez? E muitos outros que não fizeram milagre, mas tinham uma vida plena, uma vida de acordo com a vontade de Deus, que o maior milagre que o homem pode fazer na sua vida, que pode estar presente na sua vida, é o milagre da transformação, da mudança de vida, uma pessoa regenerada, liberta do pecado. Isso é o maior milagre. Talvez ele esteve e ficou dizendo assim: é Deus que está. É Deus que está aí. Mas ele, pela sua experiência, pelo tempo que ele tinha de profeta, pela intimidade que ele tinha com Deus, ele não se enganou. Ele não saiu. Ele ficou lá na caverna ainda, ficou só na porta, só diante daquela cena. Ele estava vendo tudo, estava observando tudo, mas ele não saiu. Quando nós discernimos as coisas de Deus, a nossa vida espiritual ela tende a crescer mais, a melhorar mais. Porque agora nós sabemos, nós conhecemos, nós temos mais segurança, porque nós sabemos aquilo que vem de Deus, não ficamos em dúvida. Não ficamos perguntando a ninguém sobre as coisas de Deus, porque nós temos a revelação de Deus, porque quem tem um discernimento espiritual, ele tem a revelação de Deus, ele pode ver mais longe, ele pode ver as coisas que estão ocultas. E nós vemos aqui, não é? Precisamos saber julgar quem vem de Deus. Nem tudo Deus está, nem todas as coisas que a gente vemos, Deus está, nem todas as pregações, nem todos os louvores que se cantam. Mas fulana canta muito bem, canta tão bonito. E muitas vezes Deus não está ali. Composições que Deus não está, hinos que se cantam, mas Deus não está naquele louvor. Deus não está naquela mensagem, naquele discurso, naquela pregação, não está. Naquele sermão, quer dizer que eu quero dizer isso? Deus não está. Tem mais homem, tem mais pensamento do homem, tem mais questões, filosofia humana, do que Deus, do que a presença de Deus, de que Deus está, e Deus não está ali. Coisas que chamam a atenção, que agradam, e Deus não está. São milagres, fogo, vento, terremoto, são milagres. Que só quem pode operar essas coisas é Deus, mas Deus não estava. E tem coisas que a gente vê que só quem pode operar é Deus. Muitas vezes só quem pode operar é Deus e a gente se confunde, é Deus que está ali porque só quem pode fazer isso é Deus. Mas muitas vezes aquilo que a gente pensa que é de Deus e não é de Deus.
E nós precisamos ter um discernimento espiritual. Nós precisamos ter condições, pedir a Deus a revelação de Deus, a visão de Deus, para discernirmos aquilo que vem de Deus e aquilo que não é de Deus. Para que a gente não siga nossas emoções. Porque muita gente é dirigido pelas suas emoções. Eu não posso me dirigir nem ser guiado pelos meus sentimentos, porque o nosso coração é enganoso. Mas eu tenho a Bíblia, eu tenho a palavra de Deus, que ela pode me dirigir, que ela pode me guiar, ela pode me mostrar aquilo que é de Deus, aquilo que não é. Eu posso julgar mediante a Bíblia Sagrada. Eu posso fazer julgamento. E não era Deus nem o vento, não era de Deus o terremoto, não era de Deus o fogo. Mas depois de tudo isso, depois que passou o vento, passou o terremoto, passou o fogo, aí veio uma voz mansa e suave, uma voz mansa e delicada. Glória a Deus. E essa voz mansa e delicada, que muitas vezes a gente olha assim, Deus não está ali não. Não estou vendo nada. Não é assim que se julga aquilo que é de Deus, não. O falso profeta não se julga ele com nossas mentes, não com nossos sentimentos, emoção. Eu acho que é. Não é, a Bíblia diz que é ou não é. É a palavra de Deus que diz sim, sim, não, não. A palavra de Deus não tem meio termo, ou é ou não é. E quando nós julgamos pela palavra, nós não vamos errar. Não vamos errar de maneira nenhuma. Quando nós julgamos pela palavra de Deus, quando nós temos maturidade espiritual, quando nós temos conhecimento bíblico, irmão, não erramos, não. É tiro e queda. Ninguém nos engana, ninguém nos compra. Nós não somos meninos. A Bíblia diz que não sejais meninos na malícia. Meninos na malícia devemos ser, mas não no entendimento. Não sejamos meninos no entendimento. Devemos ser ter maturidade espiritual, crescimento. E nós estamos vivendo uma época que é necessário um líder ter uma maturidade, ter um crescimento espiritual, para que a gente possa confrontar os hereges, as falsas igrejas, os falsos pregadores. Nós podemos discernir se eles estão falando de Deus ou não estão falando. Se os milagres, se as operações de maravilhas vêm da parte de Deus ou vêm da parte da carne do diabo, para enganar. Porque os profetas que estavam profetizando com o espírito de mentira para Acabe, encorajando Acabe, eles morreram, já acabou, mas o espírito está por aí ainda. O espírito está aí, enganando nas religiões, dentro de igrejas, em toda parte. E se nós não tivermos o conhecimento da palavra, não tivermos a Bíblia para nos orientar, para nos ensinar, a gente vai ser levado, a gente vai ser enganado. E a gente vai dizer que Deus estava naquele culto, que Deus estava lá, que Deus operou, e Deus não estava. E Deus não operou, não foi a operação de Deus. Por isso que nós devemos ter cuidado, meus amados irmãos. Devemos estar em constante vigilância, lendo a palavra, estudando a palavra, orando sem cessar, para que possamos ter comunhão com Deus. Porque verdadeiramente o que nós estamos precisando, a igreja de hoje, é ter um relacionamento com Deus mais íntimo. Ter experiência com Deus, ter intimidade com Deus.
para que possamos ter o discernimento espiritual, para que possamos entender as coisas de Deus e as coisas que vêm de Deus, as coisas que não vêm de Deus, para condenarmos. Nós precisamos de aprender, irmão, a condenar o pecado. Não vamos brincar com o pecado, não. Nós que ministramos a palavra, nós que temos autoridade de ensinar palavras, presbíteros e pastores, devemos ser pessoa ousada para combater o pecado dentro da casa de Deus. Porque nem todo fogo, nem todo milagre é de Deus, não. Porque Deus está ali. Muitas vezes é adultério e prostituição, pecados ocultos, pecados, escândalo. Deus não está, não. É mentira. Esse fogo não é de Deus. Esse movimento não é de Deus. Se o movimento é de Deus, então tem que estar de acordo com a palavra. Qualquer milagre, qualquer coisa que acontece, qualquer movimento dentro da casa de Deus, nós devemos julgar, saber julgar, porque se não estiver de acordo com a palavra, se a vida daquele homem, se aquela pessoa, aquele vaso, sei lá, não tiver vida, se aquilo que está acontecendo não se cumprir, seja aquela profecia não se cumprir, e aquela pessoa que profetiza não tiver vida, não é fogo de Deus, irmão. Não é de Deus. Porque Deus falou a Elias, apareceu quando aquela voz, aquela brisa, aquela voz calma, suave, aí ele cingiu, se colocou, saiu de dentro da caverna, não é? Aí o Senhor repetiu: que fazes aqui, Elias? Então, muitas vezes Deus fala tranquilo, irmão, sem chamar a atenção de ninguém. Deus fala muitas vezes na brisa, na mansidão. Não é muita coisa não, e Deus fala, e Deus está ali falando. Tem culto tranquilo, que a gente não vê barulho nenhum de glória, aleluia, e Deus está falando poderosamente. Porque Deus, ele aparece da forma que ele quiser, ele age como quer. Deus tem liberdade de operar como quer. Disse: operando eu, quem impedirá? E tem várias formas de Deus operar. E uma das formas que mais Deus quer operar nos dias de hoje é através da sua palavra, dos ensinos da palavra, que está faltando hoje na casa de Deus, ensino bíblico, palavra que traga edificação. Mas a palavra de Deus hoje não é Deus. Não é Deus que está falando, não é Deus que está usando esse irmão que está falando, pode ser até comigo mesmo. Porque Deus só é Deus se tiver milagre. Se o pregador pregar e a igreja pegar fogo, chorar, falar língua, é Deus. Se a mensagem for chave de carro, chave de casa, de apartamento, de bênção, de curas, de livramentos, que Deus pode fazer tudo isso, mas se a palavra não for assim, não é Deus. Palavra de conserto não é Deus, não. Palavra dura, palavra que traga o homem ao arrependimento, que leva o povo mais perto de Deus, de santificação, da vinda de Jesus, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Arrebatamento da vida de Jesus não se fala quase mais na igreja. Santificação já era. Para que ser santo? A gente é salvo pela graça, acabou, não precisa de santificação, não. Não precisa de obedecer, não precisa de guardar os mandamentos do Senhor, não precisa de andar direito, não precisa disso, não. A gente já é salvo pela graça. Então, qualquer coisa que venha ao contrário
aos meus pensamentos, que venham contrário ao meu entendimento, ao que eu entendo, a minha opinião, não é de Deus, não é Deus. Meus amados irmãos, mas nós devemos saber que também Deus fala. Não era o fogo, não era o vento, mas foi Deus falando, aí era Deus. Pela sua palavra em si, a palavra de Deus em si, ela já é a presença de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o próprio Deus. Jesus disse, eu e a minha palavra somos um. Se tem a palavra, se tem o ensino, se tem o conhecimento, se tem a disciplina, se tem a doutrina, Deus está ali. Não precisa de mais nada. Porque a Bíblia diz, sem a profecia a igreja se corrompe, se não houver profecia naquela igreja. Qual é a profecia? O ensino correto da palavra de Deus. Não precisa de fanatismo religioso, não. Não precisa de oba-oba, não, de show gospel, não. Não precisa de carnaval, não precisa de teatro, não. Deus está presente numa igreja que tem a palavra. Se a igreja tem a palavra, Deus está lá. Deus é o verbo. E o verbo se fez carne e entre nós habitou. A palavra de Deus encarnou em Cristo. Se a palavra está em nós, irmãos, basta. Basta. Não precisa de muita coisa, não. Tem a palavra, Deus está presente através da sua palavra, basta. É isso que nós precisamos entender, meus amados irmãos. É saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Nem tudo que aparenta ser de Deus é de Deus. Porque Paulo disse que até Satanás ele aparece como ministro de Deus. Ele não se apresenta como ministro de Satanás, não, como ministro do diabo, não. Ele se apresenta como ministro de Deus. Fazendo milagres, fazendo curas, prodígios e maravilhas. É um erro muito grande de muita gente querer provar, não é? Alguém que muitas vezes está pregando, está ensinando que aquela pessoa é de Deus se ele fizer algum milagre. É um erro muito grande. Que a gente devia provar os espíritos, como a Bíblia diz, que a gente devia provar os espíritos, é pela palavra que ele ensina. É pelos ensinamentos daquele obreiro, daquele pastor, daquela igreja. É pela vida, pela conduta daquela pessoa. Não pelos dons. Porque a pessoa pode ter 9 dons e não ser nada. Paulo disse que a pessoa pode falar a língua, pode profetizar, pode ter fé de transportar montes. Mas se não tiver amor, que é a obediência, nada disso valerá nada. É uma lata vazia fazendo barulho somente. É uma lata vazia fazendo barulho. E é o que está acontecendo com muita gente por aí. É como uma lata vazia, só faz barulho, só faz movimento. Mas não acontece nada porque não é de Deus. Mas não querem a doutrina, não querem o ensinamento da palavra. Não querem buscar a presença de Deus verdadeira. Não querem comer o pasto da palavra que alimenta. Não querem nada com as coisas, com a palavra de Deus. Preferem movimentos, movimentos de orações, muitas vezes que Deus não vai atender.
Porque até para a gente orar, a gente tem que orar segundo a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, aquele pedido que eu estou pedindo, se aquele pedido está dentro da vontade de Deus, porque a oração do Pai Nosso não é seja feita a minha vontade, não é seja feita a vontade de Deus, não a minha. Mas muita gente ora para Deus fazer a vontade dele. Mas devemos se lembrar que a oração do Pai Nosso é para Deus fazer a vontade dele, não ele fazer a minha vontade. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Que possamos realmente ter um discernimento espiritual, porque nem todo fogo Deus está. Não é todo fogo que Deus está, não é todo movimento que Deus está, não. Precisamos ter um discernimento espiritual para depois a gente não estar decepcionado, envergonhado. Prove que o Espírito é de Deus. Prove que o Espírito é de Deus se a palavra é de Deus. Se aquela igreja é de Deus, se aquele pastor é de Deus, se Deus está ali, naquela igreja, naquele ministério. Não é você ir para lá e não, Deus está aqui porque aqui tem muito movimento, porque aqui tem muito fogo, porque aqui a gente sente, porque a gente é tanta coisa, é tanta visão, é tanta revelação. Prove se o Espírito é de Deus. Que Deus os abençoe. Que possamos estar firmes na sua presença. Que possamos estar guardando os seus mandamentos em nossas vidas. Por isso que esse programa é amor à palavra, porque aqui só prego a palavra de Deus pura. Sem mentira, sem engano. É a palavra de Deus santa, é a palavra de Deus pura, é a palavra de Deus viva, é a palavra de Deus que muda, que transforma o coração do mais vil pecador. Que Deus abençoe. Eu agradeço a Deus pela presença de alguns irmãos que estão me assistindo. Nelcimar Chagas, amém. Local das Pizzas, glória a Deus, o local das Pizzas aí. Amém. Está assistindo Vando Viola Martins. Amém. Graças a Deus pela vida do seu servo. Momin Alimola. Nome assim meio estranho, mas né, talvez seja de outro país. Né? Graças a Deus pela vida dos irmãos. Né? Está conosco todo esse pessoal me assistindo para a glória de Deus. Amanhã estaremos com mais mensagens da parte de Deus. Né? Aquilo que Deus colocar no meu coração, eu falarei para o seu povo, para o povo de Deus. Até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser, em nome de Jesus.